La abuela de las personas. Eres uma porquita. Chona. Chona. Porque Porque chona. Tem que ter um final. Ai. A minha avó, a minha avó. É o toca e foge. A minha avó, a minha avó, a minha avó. Neste dia, morria, estávamos no ano de 1500. Não! 1500. E morria em Granada, Com uma granada nos óculos. nas fuças. Nos óculos. Nos óculos. Nos óculos, quase. Morria com 1 ano. Ah! Oh. Tão Não vais novo. chorar. Agora não teve graça Não, nenhuma. novo. Estávamos todos embalados. Não consigo Não dizer dá, não dá. nada. Falamos do Príncipe Miguel da Paz. Talvez seja o morto mais novo que já aqui trouxemos, penso eu, 1 ano. Sim, claro, não chegou a fazer 2, mas quase fez. Durante os 23 meses que ele viveu, representou o sonho de unir toda a Península Ibérica. Vamos saber quem foi este macaco. Nunca soube que É um tinha esse bebê. sonho, Sim, não é? sim, não, o sonho não era dele. Não era dele, É aqueles coitado. planos que a gente às vezes Visitaram. faz Pois nos é, sonhos. pois é. O Miguelito da Paz nasceu em 1498 na cidade de Saragossa, isto fica em Espanha, e era filho do rei de Portugal, Dom Manuel, o tal do estilo era um arquiteto também. Ele era arquiteto. Sim, sim. De interiores. Começou em exteriores. Brincar. Também dirigia um jornal, Exatamente. fazia umas crónicas muito polémicas. É verdade, ele era um tipo bem lixado. E era filho da princesa Isabel de Aragão. Já lá vamos aos pais. Primeiro, vou contar um pouco da história da Península Ibérica, que eu sei que vocês não fazem Ideia. Sítio onde estão, não é? Isso aqui. Península Ibérica, Que é que é uma península. Que é a vossa casa, em boa verdade, da maior parte das pessoas que nos está a ouvir. Ora, nós já sabemos o que é uma península, não é, meninos? Aprendíamos assim na escola primária, uma porção de terra rodeada de mar por todos os lados, menos por um. A minha professora da escola primária achou graça quando eu disse assim: não, é por 2, porque por cima também não está coberta de porque senão a gente ficava todos. É engraçadíssimo, Oh não pai, é? oh pai, oh pai, oh pai. Em Aveiro, por exemplo, é onde não é bem uma península, porque eles têm terra, têm muita água por cima. Pois é. Deita-se um bocadinho de água por cima, mas por acaso no arroz não podes deitar água fria na cozedura, que aquilo para imediatamente. Para imediatamente e fica duro. Fica Alguém anda a fica cozinhar nos rijo. últimos tempos. Eu tentei, a tentar. Pois. Pois é, vamos lá ver. Já sabemos agora o que é uma península, vamos ver o que é uma ibérica. A Península Ibérica, em específico, é rodeada pelo Oceano Atlântico, na parte portuguesa, tem a norte o chamado Mar da Cantábria e no sul de Espanha tem o Mediterrâneo, que é talvez até o mar mais digno destes todos. O Oceano Atlântico não tem alguma dignidade, mas em termos de chique. É o teu favorito. Mau. Não estás a achar graça nenhuma a isso. Mesmo culturalmente, o Mediterrâneo é o berço É da verdade. civilização ocidental Claro. e não só, muito asiática também e africana. Bom, a Península Ibérica fica na parte mais ocidental da Europa, o ponto mais a oeste sabemos quase todos que é o Cabo da Roca, em Cascais. Lá está a frase de Camões, onde a terra acaba e o mar começa, que ele também não era genial todos os dias. Pois, Sim, não é uma... É uma lapaliçada. Exatamente. Nem sequer rima. Vir ao Cabo da Roca dá-me imenso trabalho. A terra está aqui, o mar está é aqui. grande. E a terra virada para o... O mar está aqui, a terra vai. Muito bem. A península é separada do resto do continente por uma fronteira natural, que são os Pirineus. Têm de comprimento 430 km e vão desde o Golfo da Biscaia, lá em cima, até ao Cabo de Creus, lá em baixo. Isto diz em catalão, Cabo Creus. Grande cortinado, hein? Que a Europa, Lindo. que a geologia nos ofereceu ali. Tens Pirineus em cima, em baixo e até no meio, Midi-Pireneia, como eles chamam em França. Vivem mais de 50 milhões de pessoas aos 10 milhões de portugueses e também os 40 milhões de espanhóis. Quer dizer, vivem um bocadinho mais do que isso. É que a península não tem 2 países, como a maior parte das pessoas costuma dizer. Na verdade, são 4. Cá temos também o Principado de Andorra e Gibraltar, que para todos os efeitos, não, é um território do Reino Unido. Portanto, são 4 países na Península Ibérica. Pois é. Portanto, Portugal é o 4º melhor país da Península. E tem os Açores também. Já lá vou, esse já lá vou. país, O calma Tiago tem aí. toda a Que era o razão. segundo. Toda a razão, porque geograficamente não pertence, Claro. mas politicamente temos também os territórios fora da sua geografia, as Baleares, os Açores, a Madeira, as Canárias e até as cidades de Ceuta e Melilla, em Marrocos. Querem melhor do que isto? Ah. Os franceses têm alguma coisa disto? Os búlgaros? Nem aquilo, nem Nada. Nada. A Áustria, Suíça, nem mar. Nada, nada. Tanto dinheiro e nada Os disto. exatamente. Uns é lagos, bem- umas montanhitas. Nada, aquilo é lixo, é lixo mesmo. E quanto à história?
Nós sabemos que já cá andam pessoas desde o tempo em que nem não eram bem pessoas. Os achados mais antigos, que foram em Espanha, a Espanha é muito rica em Altamira, as grutas de Altamira, muito rica. E bem, isto é já a Altamira posterior. Mas há vestígios humanos, os mais antigos têm 1.200.000 anos. Ai, que É incrível. É mesmo? É incrível mesmo. É uma vida. Então não é? Uma vida dedicada a isto, não é? Só para ser encontrado, achado. Eu acho tão fascinante imaginar os bichitos ali. Sim. É mesmo. É um bichinho, era pouco mais que bichinho. Pois é. Isto era do tempo da Pedra Lascada. Pedra Lascada não se chama, chama-se mesmo Idade da Pedra, pelo menos mais informalmente. Depois, na Idade do Ferro, começam a chegar, isto é mais ou menos do século VII a.C., começam a chegar os vossos avós. São povos, os povos chamados, são povos celtas, não é? Os tal dos druidas e dessas porcarias Vão lá todas para que vocês Foscoa, adoram. metem-se lá Também, nas claro, grutas claro, e não claro. sei o quê. Tem nomes que nós hoje reconhecemos: celtibérios, lusitanos, toda a gente já ouviu falar, Astures, de onde vem a palavra Astúrias, os galaicos, de onde vem a palavra Galiza, e eram sociedades já com alguma complexidade, tinham as suas cidades, não é? Claro, depois havia uma diferença enorme entre com certeza. Já tinham as suas tabernas, já batiam nas suas mulheres Claro, sem ser com as claro. mãos, enfim, Sim, já sim. uma sociedade. Sim, já com utensílios próprios. Sim. Fabricavam. Gravíssimo, gravíssimo. Mas também lhe chegavam, com certeza, que na altura tu percebes quem é que era o homem. Que era uma coisa e outra. Ia ser difícil. Antes disso, temos a idade do bronze. Pedra, bronze e ferro, são assim. Pedras, E por cá andaram um dos meus povos favoritos da antiguidade, os extraordinários fenícios, que vêm do Levante. Pois. O que é o Levante? O Líbano, a Síria. É um povo de mercadores. Não sei o quê. Matemática Não com tenho esses nada. aí, não é? São incríveis os fenícios, são mesmo. Vendiam porcarias que eles faziam com as mãos. Provavelmente as crianças deles faziam, depois eles vendiam. Claro, no Na altura, AliExpress da era altura. outro sistema. Era. Não era. Se ligava a Hoje em essas- dia já não. É verdade. A capital deles, o que eles transformam num porto de comércio é Cádiz, que tinha Gádis, chamava-se assim. E depois os gregos e os cartagineses e mais o diabo 7, todos passam por cá. Até que chegam os romanos, claro, que vão conquistando à pancada os tais povos anteriores que eu falei todos. E depois é no século I a.C. que começa a verdadeira romanização da província. Portanto, quando as pessoas, quando vem cá um governo romano, as pontes, isso tudo, torna-se uma província. Uma província de Roma, chama-se Espanha, toda a Península Ibérica. Eles estiveram cá mais ou menos 600 anos e deixaram, entre muitas outras coisas, as suas línguas. As línguas. As línguas, sim. De vaca com Para grão. estufar. Exatamente, ao fim de semana. Por isso Que é que eles, nojo. em Roma nem sequer souberam como é que se passou aqui. Sempre foi tudo péssimo. Mas claro, é o latim que nos deu o espanhol e o português e essas porcarias. Também deixaram porta-moedas. Línguas mortas, de Exato, facto. línguas mortas. Também deixaram porta-moedas que eu até hoje não percebi quem é. Muito giro. Na altura rimo que andava a escrever. Bom, começa então uma nova fase da Península Ibérica. Chegam os povos germânicos, dois, em sobretudo os visigodos, que são, em grande medida, esses sim, os vossos antepassados. São eles que, já cristãos, vão povoar toda a Península Ibérica. Claro, até à chegada, e aqui já estamos no ano 711, já da nossa era, os mouros vêm do sul, do que hoje é Marrocos, ocupam quase tudo e transformam isto que foi a Espanha no Al-Andalus, como se chama a província muçulmana então, e vão deixar uma influência imensa, imensa também por cá. Os cristãos vão fugir para uma parte muito pequenina nas Astúrias e depois, nos séculos subsequentes, vão descendo, fazendo aquilo que nós chamamos a Reconquista Cristã. A Península Ibérica vai se dividindo nessa reconquista em reinos mais pequenos, os principais: Castela, Aragão, Navarra, Leão e Portugal, que vai ser uma parte de Castela que vai dar o condado portugalense. Todos estes nomes ainda existem em regiões autónomas ou não, em regiões espanholas, claro. E depois, as nacionalidades de cada um destes reinozinhos vão sendo criadas, em grande medida, em contraste uns com os outros. Ser de Leão era não ser de Navarra, ser de Navarra era não ser bom da cabeça. Nascendo da Navarra. É muito giro Navarra. Agora, a ideia de muitos reis, quase todos diria, foi sempre conquistar uns aos outros, talvez com esse sonho, talvez não, de voltar a tornar isto Unificar. numa unidade. É verdade. E depois, claro, as coisas vão se alterando com os séculos. Navarra passa a fazer parte do reino de Aragão, Leão vai para ser parte do reino de Castela, Leão e Castela, e depois o resto da União vai fazer-se não pelas armas, mas na cama.
Como assim? Vou-vos contar. Com o casamento de Fernando, que era o rei de Aragão, com Isabel, que era rainha de Castela. Os famosos reis católicos, Fernando e Isabel, os tais que pagaram ao Colombo para ir à América. Agora, o herdeiro destes dois havia de ser, claro, rei de Espanha. Que é quando nasce Espanha, unificando isto tudo. Só que era um rapazinho, chamava-se João, ainda chegou a casar, mas morreu antes dos pais e sem filhos. E os outros filhos que tinha Fernando e Isabel eram todos raparigas, 4 raparigas. Portanto, a mais velha torna-se assim herdeira de Espanha, dos 2 reinos unificados dos pais. Chamava-se Isabel e é a mãe do nosso pequenito Miguel da Paz. E com quem casou ela? Com o rei português, Dom Manuel I. Ou seja, o nosso podia Miguel... mesmo ter acontecido. Sim, era uma ideia Pois deles é. todos. Por isso é que eles lhe chamam Miguel da Paz. Era finalmente paz na Península Ibérica e um só rei, que era descendente de uns e de outros, e portanto estava tudo perfect. Era assim o desejo de união das coroas todas. Ele ainda não tinha 1 minuto de vida e já era herdeiro do trono português e depois, passado uns minutos, tornou-se também herdeiro do trono espanhol, porque a mãe, infelizmente, morreu no parto. Agora, quando ele morreu, ainda não tinha 2 anos, de uma daquelas coisas que as crianças morrem, não é? Vou com um avião na cabeça. Uma aventurinha. Bem, naquela altura não deviam ser poucas as razões para se morrer. Claro, era em isso, era pequenino. nascer. Era Causa nascer de morte, praticamente. nascer. Exato. Era beber um copo de água Estar de vivo um mata. poço. Mas coitadinho, imagina este sonho enorme. A mãe Sim, tinha sim, morrido, sim. portanto. Ele era a aspiração, essa concretização com É verdade. com séculos. Sim, é verdade. Só que a história segue o seu. Este plano foi para o caraças, a história segue o seu curso. O trono de Espanha seguiu para a irmã seguinte de Isabel, que se chamava Joana a Louca, também já aqui a trouxemos. O filho desta Joana a Louca vai ser o poderoso Carlos V, que à Espanha da herda da mãe vai juntar a Alemanha, que ele herda do pai, e é assim que a dinastia dele, que se chama os Habsburgo, vai dominar praticamente a Europa toda, com exceção da França. Do lado português, o viúvo Dom Manuel I volta a casar com uma cunhada, portanto com a outra das irmãs de Isabel e de Joana, e desse casamento vieram os reis seguintes, que é o nosso rei Dom João III e depois o seu bisneto Dom Manuel, o Dom Sebastião. E a União Ibérica vai mesmo acontecer, desta vez não planeada, mas com uma tragédia. Porquê? Esta intrincada rede de casamentos entre Portugal e Espanha faz com que, quando o Dom Sebastião morre sem filhos, como sabemos, muito novo, em Alcácer Quibir, o herdeiro que conseguiu impor foi o seu primo direito, um filho de Carlos V, que era Filipe e que se torna segundo de Espanha e primeiro de Portugal. E Espanha e Portugal, na altura, eram o mundo. Lembremos disto, era o mundo da América à Ásia. Portugal e Espanha tinham praticamente o domínio, pelo menos, de grande parte do mundo. Chamava-se o Império onde o Sol nunca se punha. Porque... Oh, Ana, porquê que És uma senhora, a tua cara, Desculpa. já estás mesmo a pedir. Estás mesmo. Não, Se calhar o Sol estou punha-se só em aqui. sintonia com todas as pessoas que nos estão a ouvir e pensaram no mesmo. É verdade, o Sol punha-se aqui, se calhar, aqui nesta sala. Não, porque nunca se punha, porque nasce Claro. no Levante, põe-se em Ocidente, portanto havia sempre. Onde o Sol estava, havia sempre um bocadinho de território. A união das duas coroas vai durar 60 anos e 3 reis, todos chamados Filipe, até que em 1640 um grupo de nobres portugueses se vai revoltar e vai reganhar a independência e vão escolher um deles, um dos seus nobres, o Duque de Bragança, para ser o rei de Portugal, o nosso Dom João IV. Resta-nos imaginar como seria a nossa Península Ibérica Pois. se aquela criança tivesse sobrevivido, é verdade. Como diria a minha avó, pior, seguramente não ficava. O Miguel da Paz morreu faz hoje 523 anos.